meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, uma segunda-feira cheia de boas energias, uma semana maravilhosa para todos nós. Estamos começando hoje aqui pela Rede Família, o nosso Visão Geral, sempre das 2 às 2h45, de segunda a sexta-feira aqui pela Rede Família, conectada a você. Você com certeza já ouviu a expressão, cada um cuida da sua vida. Pois é. Mas há pelo menos uma situação em que você deve cuidar da vida dos outros. É quando você estiver no trânsito. E o nosso assunto tem muito a ver com trânsito. Vou conversar com Humberto de Alencar, coordenador da campanha Maio Amarelo, colaborador do Observatório Nacional de Segurança Viária. E nós vamos falar exatamente sobre o Maio Amarelo. Que prazer recebê-lo aqui, quase xará, né, Humberto? Prazer. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo pessoalmente e estar aqui presente hoje na Rede Família para mostrar um pouco da nossa campanha do Maio Amarelo em todo o Brasil. Pois é tão importante, né? E a gente vai ver aí, eu sei que você vai me falar de alguns números, a coisa é extremamente preocupante, né? Mas antes, Humberto, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Humberto de Alencar, pós-graduado em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, ex-diretor da INDEC, diretor de Desenvolvimento Institucional da INDEC Campinas, ex-presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte também de Campinas, ex-secretário executivo do Fórum Metropolitano do Trabalho, 28 anos de trabalho em políticas públicas sociais e de desenvolvimento. E hoje, você é do Observatório Nacional de Segurança Viária. Correto. Eu estou hoje no observatório. Está hoje. Ou estou, né? Porque a gente sempre está, né? Sempre está, né? Então a gente recebeu um convite do diretor-presidente José Ramalho para que nós pudéssemos fazer essa campanha do Maio Amarelo a partir deste ano. Muito bem, muito bem. Observatório que fica em Indaiatuba. Sim, o observatório fica sediado em Indaiatuba, na região metropolitana de Campinas, mas a sua ação, a abrangência é nacional. Sim, e ela está em Indaiatuba por contingência, não é por pontos estratégicos, por logística, nada. Não, é por contingência. Porque a prefeitura ajuda muito também. Sim, a gente recebe muitas ajuda, né? Não só do poder público, mas também do poder das empresas, né? Empresas que atuam no setor automobilístico, no setor de transporte, no setor de logística. Tá, muito bem. Bom, e só para mais uma pergunta a respeito do seu sobrenome. Humberto de Alencar tem a ver com Humberto de Alencar Castelo Branco? Sim, o meu apelido em casa até é Castelinho, né? Foi uma homenagem que meu pai fez ao nosso parente distante, né? Que era o Humberto de Alencar Castelo Branco. Sim. Então foi uma homenagem que ele quis prestar ao... Morreu num acidente aéreo. Sim, um acidente aéreo naquela época, sim, né? E olha que era um avião pequeno naquela época, né? Não era nada, já era um acidente de trânsito, mas o trânsito aeroviário. Exatamente, pois é. Humberto de Alencar Castelo Branco, ele sucedeu o Arthur da Costa e Silva, não foi isso? Não, ele precedeu. Precedeu. Foi o primeiro militar, né? Do regime militar. Exatamente. Que tomou posse como presidente do país naquela época, em 64. Muito bem. Então vamos lá. Campanha Maio Amarelo, como é que está esse cenário nacional em relação aos trânsitos? As pessoas, na verdade, as pessoas estão mudando isso tudo? Não, porque nós já estamos há algum tempo com o Maio Amarelo. Bem, a gente tem observado já ao longo dessa campanha, porque a nossa campanha não é o primeiro ano, é o 5º ano do Maio Amarelo, né? A nossa campanha também coincide com a campanha da década de redução de acidentes viários da ONU. O nosso diretor-presidente, né, ele em 2013, ele teve essa ideia de criar um mote para que as pessoas pudessem, né, prestar atenção e chamar a atenção do grave, da epidemia que o país sempre teve em relação às mortes no trânsito. Por isso foi criado o Maio Amarelo como um mês de conscientização sobre o acidente. Tem uma razão específica para ser o maio, não? Sim, claro. A razão específica é o seguinte, nós pensamos dentro do observatório que mês seria um pouco melhor para chamar a atenção. Por exemplo, nós já temos vários outros meses que chamam a atenção para a saúde feminina, saúde do câncer, né? O Outubro Rosa, temos o Novembro Azul, que é dedicado à saúde e prevenção do câncer de próstata, né? Então nós achamos melhor o maio, né? O maio ficou referendado como Maio Amarelo
E o amarelo quer dizer por razões o quê? óbvias. Por né? razões óbvias, que a Convenção Internacional, né, em todos os semáforos de cima para baixo, né, o amarelo é no meio. Então, o amarelo é a atenção, chamar a atenção da população. Então, maio deixou de ser somente o mês das noivas. Sim, deixou de ser o mês das noivas. Não, continua, mas não é só o mês das noivas. Né? Muito bem. O título dessa campanha esse ano é Nós Somos o Trânsito. É extremamente abrangente, né? Nós somos, quer dizer, todos nós somos o trânsito, nós, pedestres, motoristas, enfim, é mais ou menos essa a ideia? Sim, foi essa a ideia, o mote nesse sentido, porque nós somos o trânsito. Porque o trânsito tem que deixar de ser máquina, tem que deixar de ser frio para ser mais humano. Nós precisamos humanizar o trânsito nos grandes centros urbanos, nas grandes rodovias desse país. Então, o trânsito é feito de pessoas, então nós somos o trânsito. Sim, entendi. E as empresas de automóvel, né, as montadoras, acabam fazendo carros que eles colocam de 0 a 100 em tantos segundos e tal. Não adianta nada, né? Então, pra quê? Aliás, isso aí, as pessoas, quando estão dentro de um carro, se sentem mais poderosas? Sim, esse que é o problema. O nosso trânsito, ele é feito de pessoas ansiosas. O trânsito deveria ser com bastante rigor, com muita atenção, porque nós estamos mexendo com vidas. Tanto aquela pessoa que está dirigindo, quanto os que estão no ambiente externo. Então, o brasileiro tem uma mania de querer ganhar sempre, chegar primeiro e sempre, e ele coloca isso no trânsito também. Quando ele está em poder de uma máquina, como é um automóvel, ele se sente poderoso, entendeu? Então, o nosso sistema também foi criado de uma forma que não pensou o trânsito mais humano. Cria-se grandes avenidas, cria-se grandes corredores. Então, quando o motorista se apodera do automóvel, ele se sente poderoso. Então, ele tem aquela via expressa, né? Se não tiver nenhum sinal, se não tiver nenhuma placa de sinalização que mostre a velocidade daquele ambiente, ele vai apertar o acelerador. É claro que você, pelo conhecimento que tem, já participou de várias campanhas, mas eu achava demais aquela quando não faça do seu carro uma arma, que a vítima pode ser você. Correto, né? E tantas outras. Porque o motorista não pode se esquecer que ele é motorista, ele está motorista. Está motorista. Mas na verdade ele é pedestre, né? Sim, todos nós, no primeiro momento, somos pedestres. Por isso que o mote, nós somos o trânsito. Mas ao mesmo tempo nós somos pedestres, nós somos passageiros, né, de um automóvel, ou nós somos passageiros do transporte coletivo, ou nós somos ciclistas, né? De repente, no final de semana, no momento de lazer, eu vou andar de bicicleta. Então, eu tenho que também prestar atenção, eu também tenho que ver o outro. No trânsito, nós temos que enxergar o outro também. Sim. Porque a partir do momento que você enxerga o outro, você tem que tomar decisões seguras. Agora, Humberto, por que há tanta falta de solidariedade no trânsito? Não só no aspecto de um atendimento aí, porque é muito comum você, se você vir uma pessoa caída na calçada, é muito comum o carro ir embora, não existe essa, mas eu digo assim, na educação, no sentido de, eu não sei se eu estou enganado, eu quando fiz, em 94, que eu fiz a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e à noite, basicamente, quase que todos os pontos de Dallas, onde eu fiquei baseado, era amarelo piscante. E a gente observava que o amarelo piscante não significa que se você estiver numa via teoricamente preferencial, você vai passando direto. Não, o amarelo piscante é assim, passa um, passa o outro. Passa um, passa o outro. Vai dando espaço para que os outros passem também. E nós não temos essa educação, eu não sei nem se o termo certo seria solidariedade, mas essa educação efetiva aqui no trânsito. Por que é que nós não temos isso? Bem, o povo brasileiro, ele é conhecido pela sua solidariedade, entendeu? Você vê isso nas grandes metrópoles, nas periferias, né? Mas no trânsito, o que falta é uma cultura de solidariedade e respeito pelo outro, tá? Então isso foi solidificando, né? Que o trânsito é somente o automóvel, mas não é isso. É que as pessoas não aprendem isso na educação formal. Por isso, nós somos maiores entusiastas da educação para o trânsito, já
ser lá colocado no comecinho da vida, na escola, no ensino fundamental, Perfeito. né? Ensino fundamental 1 e 2. Eu até brinco, desculpa. Por isso nós queremos conclamar a sociedade, principalmente o poder público, né? O observatório tem esse papel de provocar o poder público e também colocar à disposição desse poder público ações concretas de desenvolvimento de educação para a mobilidade. Bom, ainda falando sobre educação, eu até brinco às vezes, claro que é uma força de expressão, eu brinco dizendo que as montadoras poderiam tornar os carros mais baratos, deixando de fazer com que o carro saia de linha com seta do lado esquerdo. Porque ninguém respeita. Você está andando, tem um carro na tua frente, dá uma seta pro lado direito, ele está dizendo que você já pode ultrapassá-lo ou que ele vai parar alguma coisa. Aí você pega, dá uma saidinha assim e já vai embora. Agora, se você estiver andando numa via, ele está na outra, ele dando seta para entrar, ninguém deixa entrar, cara. É uma coisa impressionante essa falta de respeito pelo outro que nós temos, infelizmente, no trânsito. E concordo plenamente com você, se nós lá atrás iniciássemos, mas nós não temos isso, não faz parte do currículo hoje escolar? Vejam só, isso faz parte sim do currículo, existe na Constituição, né, o uso dessa temática sobre cidadania, ética e valores. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, existe um capítulo do artigo 74 ao 78, onde dão as diretrizes para que estados e municípios possam adotar a educação para o trânsito como matéria transversais às matérias já colocadas no ensino fundamental 1 e 2 e também para o ensino médio. Muito bem. Então ela só não é colocada em prática, mas existe esse parâmetro, nos parâmetros nacional curricular existe. O que na verdade é muito pior ainda. Não ter é ruim, ter e não seguir é pior ainda, imagino. Isso é uma falta de decisão política, vontade política dos governantes em não adotar esse tipo de matéria para o ensino fundamental 1 e 2, principalmente. Muito bem. São Humberto de Alencar, fala para mim, qual que é o maior motivo de acidente, que é o campeão? Olha, os acidentes acontecem na sua esmagadora maioria, por isso. Bem, todos os dados, né, todos os indicadores que nós temos lá no observatório, o observatório serve também para poder colocar para a sociedade indicadores de acidentalidade. Em cima disso, nós elaboramos algumas ações para que o poder público possa chamar para si, tá? Então nós somos vamos dizer, o agente externo que provoca o poder público, provocamos também o poder legislativo. Eu não sei se você sabe, mas o observatório que desenvolve toda a legislação, estudos sobre o sistema viário no nosso país. Não sabia. Então o observatório participa de audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para levar essa discussão para que se torne leis a partir dos indicadores que nós levantamos. Então, nós temos uma bancada na Câmara dos Deputados atualmente, que é a bancada do trânsito, ou seja, são pessoas que de alguma forma perderam algum ente querido e se tornaram protagonistas em defesa da vida. Então, essas pessoas perderam um ente e hoje promovem campanha de redução de acidentes viários. E isso tem trazido para vocês bons resultados? Sim, nós tem trazido bons resultados à medida que nós participamos também da Câmara Setorial no DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito no país. Então, toda aquela legislação são discutidas nessas câmaras temáticas dentro do DENATRAN, que se transforma em resoluções ou em portarias para que todo o país possa obedecer, ou seja, buscar a atenção da sociedade como um todo. Bom, muito bom. E aí nós temos como principal causa de acidente no trânsito o quê? A maioria dos acidentes que nós verificamos é falta de atenção mesmo. Falta de atenção. Falta de atenção. Essa em sua maioria, né? Imprudência, né? Não obedecer os sinais, as placas de sinalização, né? Nós verificamos hoje, principalmente nos grandes centros urbanos, o maior índice de acidentalidade que nas rodovias, que antigamente, uns 4, 6 anos atrás, o maior índice de acidente era nas rodovias. E hoje os grandes centros
nas vias municipais que estão se tornando essa epidemia de acidente no nosso país. Quando você fala, por exemplo, mas uma batidinha normal de trânsito já é um acidente? Sim. Qualquer evento, né? O evento que pode ser uma batida, um abarroamento, uma colisão, mas isso então, é um acidente. Então não seria normal que nós tivéssemos mais, porque o que seria um fator importante para que as estradas tivessem mais acidentes? A velocidade. Sim, principalmente a velocidade. A velocidade. E a falta de atenção, né? No quesito de insegurança na hora que for fazer a ultrapassagem. Mas nós temos muito mais carros nas cidades do que nas estradas. Muito mais carro nas cidades. Então, por isso também que seria mais comum ter um acidente. Embora também a gente entenda, eu não sei se estou enganado, ainda que tenhamos mais carros e por estarmos na cidade, talvez sejamos assim um pouco mais, porque acidente de cidade, normalmente é uma batidinha ali e tal, claro, pegar uma avenida, velocidade e tal, mas na estrada, quando você está na velocidade, você está com a atenção está muito mais focado na estrada. Essa seria uma das razões também. Sim, seria uma das razões. Na cidade ainda tem essa questão do conflito gerado, né? É o acidente de percurso, né? Que a gente chama, né? É o voltar para casa, quando o motorista vai para estudar ou para o seu trabalho. É o acidente de percurso que vitimiza mais os motoristas. Agora me fala, e é um assunto que eu quero explorar bastante, sobre o álcool. Aliás, tem o álcool e tem também, acho que está muito parelho ali, o celular, né? Porque quando eu falo que quando nós estamos em crise, você precisa ter criatividade, outro dia, falei, já eles vão criar autoescolas para você aprender a dirigir com uma das mãos só, porque a outra já está sempre com o smartphone na mão, que é uma coisa impressionante, né? É uma brincadeira até de mau gosto às vezes, mas a gente precisa tomar essa consciência, porque muitas pessoas estão utilizando demais o celular no trânsito. Celular e álcool, quer dizer, e a combinação dos dois então é uma tragédia, né? Sim, nós temos verificado de 3 anos para cá o alto índice de atropelamento também de jovens e de idosos, né? E também por motivo do uso irracional do celular quando você está dirigindo um carro. Você não pode dirigir e teclar o celular ou utilizar o WhatsApp ao mesmo tempo. Você perde o controle da situação, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo hoje, por dia mais de 350 multas diárias por uso do celular, do aplicativo. Isso, por exemplo, no ano de 2017 foram mais de 1 milhão de multas na cidade de São Paulo pelo uso do celular. No ano? No ano, mais de 1 milhão de multas. Tá. Bom, vou voltar a falar aqui já sobre o celular, vamos falar também sobre o álcool. A gente continua com muita informação. Olha, estou vendo aqui, acabo de receber informação, uma pessoa morre a cada 12 minutos em acidente de trânsito no Brasil. A gente está aqui, a gente foi para o intervalo quando começamos a falar sobre o celular, sobre o álcool, ainda vamos falar sobre o celular. Como é que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas não utilizem o celular? Porque não é só teclar, o que é basicamente impossível, mas fala-se a todo momento, há muitos automóveis com Bluetooth que você pode atender a ligação e falar e estar dirigindo, conversando, também é um fator que tira a atenção do trânsito? Sim, é um fator que tira a atenção, sim. Hoje temos multas, né? Grave e gravíssima, né? Caso um agente de trânsito veja alguém no seu trajeto conversando ou então utilizando o aparelho para teclar, né? Isso é multa gravíssima, é 7 pontos na carteira. Sim, tá? Que também tem um valor bem alto hoje, né? Hoje já está um valor mais de 290 e poucos reais, né? Para uso do celular falando, né? E a tendência é aumentar mais. Mas se alguém, se ele perceber porque tem hora que ele não consegue nem verificar se realmente está falando ao telefone. Se ele estiver dirigindo, conversando só, ouvindo pelo Bluetooth do carro e for flagrado, também é multa. É multa também. E hoje a gente vê que é pior ainda, o motociclista utilizando o aparelho celular dentro do capacete.
fato, eu verifiquei isso, principalmente ali na Marginal Tietê, quando eu estive em São Paulo, eles colocam o aparelho celular dentro do capacete e falam por aí, entendeu? O motociclista já é um alto índice, já existe um alto índice de acidente com esse tipo de modal, e agora utilizando do aparelho celular aumenta ainda muito mais a chance dele ter um acidente no trajeto. E que coisa, hein? Porque olha, ele colocar ali dentro do capacete, tá falando, tá errado, eu acho que é perigoso, sem dúvida. Agora eu começo a perguntar o seguinte, como é que ele atende? Como é que ele atende? Como é que ele colocou ali? Esquisito, né? Estranho. Pois é uma forma também, ele utiliza do aplicativo, né? De localização, às vezes ele está indo, fazer entrega, principalmente os motociclistas que trabalham com entregas. Então eles usam... São os motoqueiros, digamos assim. Os motoqueiros, né? O motociclista que ele tem uma... Todos são motociclistas, né? Sim, só difere do tipo de comportamento ou tipo de trajeto. Então, todos são motociclistas, nem todos são motoqueiros, tá nem certo? Todos são Porque você falar para um motociclista que ele é um motoqueiro, ele não gosta não. Nada contra, mas eles têm essas coisas aí. E assim, nós temos que respeitar todo mundo. E esse é um tipo de modal hoje no país que apresenta-se o maior índice de mortalidade, o motociclista hoje. Sim, mas quando a gente fala dos motoqueiros, a gente fala também muito pela imprudência, porque o que eles cortam é uma coisa assim impressionante. E não vingou aquela determinação, não sei se virou lei ou não, de que o motociclista teria que ficar atrás do carro e não andar nos corredores. Isso não vingou. Até o presente momento não vingou. Não vingou. Né? E também acho, sob o ponto de vista prático, muito difícil que isso aí venha a acontecer. Mas, enfim. Bom, álcool e direção. Começou agora no dia 19 de abril, né? O negócio para valer mesmo. A lei seca, agora ela derruba mesmo. O cidadão tem que tomar muito cuidado. E, na verdade, é não beber. Acho que não precisa se preocupar tanto, é só não beber, não é isso? Então, no geral, no nosso país, tem apresentado um declínio, ou seja, estabilizou o índice de acidente no país, tá? Desde a implantação da lei seca, tá? Então, hoje, as pessoas têm muito cuidado, né, em somar bebida e direção. Então, tem apresentado resultado essas campanhas da lei seca, a fiscalização, né, na cidade, e fez com que diminuísse o índice de acidente, principalmente Campinas, a gente verifica isso, no estado de São Paulo e no país como um todo. Não é bem da sua área, mas você saberia dizer, por exemplo, o que acontece com a pessoa que é pega na blitz, a hora que soprou o bafômetro e de repente constatou que ela está com álcool. Você sabe me dizer como é que é a primeira vez, a reincidência, o que acontece? Então, essas pessoas, quando for pega numa blitz, né, é lavrado, né, um termo de autuação, né, é onde constata mas que já responde a um processo. Sim, a partir daí já vai simultâneo e já vai para um processo. E aí a reincidência vai... A reincidência é o dobro da multa, né, um fato aí recente que aconteceu com um ator global no final de semana passado. Ele já é reincidente, né, e teve um problema de abarroamento ou colisão de automóvel dentro da cidade de São Paulo, foi pego e já era reincidente e pagou uma multa de R$43 mil. Então, sabe, Humberto, me perdoe. Então, quem tem dinheiro pode beber? Infelizmente, o poder aquisitivo é lógico, não é que pode beber. Essas pessoas, principalmente pessoas públicas, que deveriam, né, expor da melhor forma possível, ser exemplo, né? E a gente conclama, né? Às vezes tem várias pessoas públicas que somam a nossa campanha também, né? E fato importante é que este programa de uma rede de televisão importante no país, que abrange todos os estados da federação, também está chamando essa entrevista como forma de divulgar o Maio Amarelo. Então é importante que as pessoas como você, um apresentador já renomado aqui dentro da Rede Família, possa nos trazer para discutir esse tipo de temática. Agora, Humberto, os acidentes causados por teor alcoólico no organismo dos motoristas, eles são muito mais frequentes dentro da cidade do que nas estradas. Sim, hoje percebe-se o maior índice dentro das cidades, tá? Geralmente esses acidentes ocorrem mais nos finais de semana. Mais nos finais de semana, no período noturno,
E os acidentes dentro da cidade têm sexo, a maioria, 80% é sexo masculino. O que nós precisamos, nós estávamos conversando isso com outros especialistas, é que o trânsito brasileiro precisa ser mais feminino, porque as mulheres em si, elas tratam melhor, respeitam melhor e têm mais cuidado. Dos índices de acidente hoje no nosso país, principalmente hoje a taxa elevada se encontra no modal de motociclista. Tá? Em segundo lugar, acidente de automóveis, tá? E todos são do sexo masculino, tá? Somente no pedestre, que é o terceiro que é o atropelamento, de atropelamento, né? Se iguala, mas também está dentro de uma idade entre 59 anos a 72 anos. Então a gente percebe-se que são mais idosos, pessoas que estão entrando na idade do idoso, né? Estão sendo atropelados. E a maioria são atropelados por motos. Motociclistas. Motociclista. Então há mais atropelamentos de motos do que atropelamentos de carro. Sim. Por atropelamento de moto. Talvez até porque o pedestre tem um pouco de dificuldade. Por exemplo, o indicativo hoje demonstra que são pessoas na faixa de 52 anos a 59 anos e uma outra faixa de 72 a 79 anos. Nós estamos verificando que a população brasileira até 2025 vai ser mais de 50% população idosa. O idoso, ele tem uma mobilidade reduzida. O idoso hoje participa ativamente da vida social. O idoso vai para o clube, ele vai para o lazer, ele vai às compras. Ele é mais lento em tudo. Ele é mais lento, né? A gente sabe, né? Certo grau de locomoção. E isso faz com que ele também, às vezes, não preste atenção no cruzamento. Ou cruza uma avenida fora da faixa, né? É comum você ver em grandes centros urbanos, principalmente aqui em Campinas. Você vai ali na João Jorge, que é uma principal avenida de saída e entrada de Campinas, há uma disputa de espaço público na via entre o pedestre, ônibus e automóveis e motociclista. O pedestre sempre tem preferência? Deveria ter sempre preferência. E isso é ensinado nas autoescolas, né? Que hoje são centros de formação de condutores, que o pedestre, ele tem prioridade em todos. Ele é dentro do grupo de modais, né? Ele é o que tem o menos, né? O que tem mais chance de ser atropelado é o pedestre. E dentro desse grupo, as pessoas acima de 59 anos? Desse grupo de atropelamento, hoje percebe-se acima de 59 anos. Olha aqui, em 2017, 3.610 pessoas foram atropeladas em rodovias federais, só em rodovias, né? E 1.032 pessoas morreram. 3.600 pessoas atropeladas em rodovias federais, é um número absurdo. Sim, é absurdo, mas isso às vezes é falta de atenção do próprio pedestre também. Não estou querendo justificar que os automóveis não têm sua culpa, mas você verifica rodovias que cortam as principais cidades brasileiras hoje, em sua maioria tem faixa não, mas tem passarela. Mas as pessoas ainda preferem correr o risco. Mesmo na passarela? Mesmo na passarela, eles preferem passar por baixo da passarela porque é muito mais rápido. Porque as pessoas vivem hoje ansiosa, as pessoas querem ganhar tempo em tudo. As pessoas querem ganhar menos tempo para atravessar uma rodovia. Então, se ele for atravessar numa passarela, ele vai demorar muito mais que atravessar e correndo o risco pela via da rodovia. Humberto, eu não sei se você falou, eu não me ative muito a informação, mas de um ano para o outro, por exemplo, de 2016 para 2017, diminuiu o número de acidentes? Diminuiu. Quando vocês falam de diminuir o número de acidentes, vocês estão computando o número de pessoas que morreram, como é que é? Porque nós tivemos mais carros, houve um período aqui no Brasil em que qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de condição ia ter um carro. Então já teve uma avalanche de carro aqui, as estradas continuavam as mesmas, as ruas as mesmas, era muito mais carro. Então, eu acredito que o número de acidentes podia ter aumentado. No entanto, pela indústria de automóvel que tem cada vez mais pensando em segurança, preservando cada vez mais a vida das pessoas. Como é que vocês mensuram isso? Vejam só,
o que nós temos levado em conta é a redução do número de vítimas fatais. Ah, entendi. Os acidentes podem até se estabilizar, pode ou até ter aumentado, né? Mas é a redução de É que os carros fatal. estão cada vez mais seguros. Veja, a gente tem aqui uma importante companhia dentro da região metropolitana de Campinas, que ela aderiu a um projeto junto com uma companhia Indec, praticamente, onde eu trabalhei anteriormente, e ela fez um projeto de levantamento de acidentes viários do dia a dia junto conosco. Então, por que ela optou em desenvolver esse projeto? Para que ela pudesse ter um estudo o porquê se esse acidente foi por motivos da indústria automobilística, porque o acidente às vezes não se dá somente pela questão da imprudência ou da falta de atenção do motorista ou do motociclista. Às vezes também interfere a questão da infraestrutura. Ou seja, se nas estradas esburacada, falta de sinalização, ou no centro urbano também uma faixa que está desgastada, não tem faixa contínua, né? Isso é muito terrível. Isso é terrível. Quando está chovendo, se a estrada não está bem balizada, quando está chovendo, você não enxerga o acostamento, olha, é terrível. Nas ruas, você andando, aquela faixa amarela das lombadas, você não vê também, é cada burdoada que você dá ali, é uma coisa impressionante. E mesmo aqui na cidade de Campinas, a gente verifica, o centro é bem sinalizado, horizontalmente, verticalmente. Agora pegar a periferia, realmente está precisando de uma reforma. Estamos falando sobre o Maio Amarelo. Aliás, você estava me falando aqui, essa campanha já transcendeu os limites do Brasil, é isso mesmo? Isso mesmo, é uma campanha que iniciou no Brasil, né, a partir de o quinto ano, né, 2014, né, a partir de 2014 o Brasil foi protagonista em lançar essa ideia e hoje já soma 27 países que aderiram ao nosso mote do Maio Amarelo. Olha só, 27 países. 27 países hoje. Que coisa, e nasceu aqui com a gente, nós é que exportamos essa... Isso, nós que exportamos essa ideia, porque o Brasil vivia até aquele momento uma epidemia, né? Porque acidentes com vítimas fatais, o Brasil tem hoje, apesar de estar estacionado, ainda está entre 40 a 43 mil mortes por ano. Qual que é essa classificação no ranking? O Brasil está em que lugar? O Brasil está em quinto lugar no ranking mundial, né? Perdendo somente para Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Mas então, olha só, perdendo para os Estados Unidos, que tem uma número... alta taxa de motorização, que é os Estados Unidos, né? Sem dúvida. Depois Estados Unidos... Rússia pelo tamanho pelo também. Tamanho, que é uma grande... China pela população. Índia pela população. Né? E lá não tem aquelas regras como a gente vê, né? Em alguns telejornais, né? Ali é um tumulto, né? Animais na rua. É uma loucura. É tuk-tuk, é carro, é camelo, é elefante, então é tudo misturado, né? Agora eles vivem daquela forma, né? Agora melhorou muito, mas o trânsito de Roma e de Paris, olha, você era... Perdia muito não para esses países aí. Sim, mas esses países, né, começaram também a investir, lógico, né, em infraestrutura, colocar algum tipo de pedágio urbano, né, melhorar o sistema de transporte público, integrar um transporte, né, que não seja motorizado com motorizado. Então, são ações que cada país venha desenvolvendo para poder diminuir o alto índice de acidentalidade. Humberto, vamos ver o filme da campanha, né? Que está rolando aí, do Observatório, Nós Somos o Trânsito. Isso. Vamos acompanhar esse filme, veja aí. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você. Dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Forte, né?
forte, né? Mas chama atenção, né? De uma forma lúdica, né? Sem dúvida. Transformando a placa, que é a de sinalização, né? Humanizando a placa, né? Então, o trânsito tem que ser humano, né? Eu acho que perdeu-se muito nos grandes centros urbanos a humanização das cidades também, né? As pessoas não se falam, as pessoas não se encontram. Então, nós temos que resgatar o espaço público para as pessoas. Então, nós temos que humanizar mais as cidades. E o trânsito é uma consequência disso também. Sem dúvida. Eu estava lendo aqui, até falei contigo, né, que havia recebido a informação de que a cada 12 minutos morre uma pessoa de acidente de trânsito no Brasil. Desde a hora que a gente começou o programa, então, praticamente 4 pessoas morreram em acidente de trânsito. Que estatística, hein? Isso então, são fatais. Agora, quando a gente pensa os sequelados, né? Porque o Brasil hoje, ele gasta 56 bilhões por ano em vítimas de trânsito. Ou seja, daria para construir por ano 1.800 hospitais, né? Para atender essa população. Porque 80% dos leitos hospitalares no país estão dirigidos a pessoas que estão vítimas do trânsito. Você vê, e muitos acidentes ocorrem por falta de conservação das estradas. Claro que existe a imprudência, claro que existe a fatalidade, mas muito também. Será que o governo poderia pensar que em arrumar as estradas ele talvez economize? É como se pensou lá atrás que o imposto que se recolhe com a venda de cigarro é muito pequeno diante dos gastos médicos que se tem com os males que o cigarro causa. Eu falo que o carro, o automóvel, é o cigarro que foi ontem para o governo. Ou seja, o gasto público com acidente ou vitimado de acidente de trânsito supera o imposto que se arrecada. Entendeu? Olha que interessante. Então, nós vamos ter um tempo que o uso do automóvel vai ser restringido, vai ser vai ser um defeito, né, para que as pessoas repensem a sua forma de circular nos grandes centros urbanos. Humberto de Alencar, olha, eu gostei demais da sua entrevista, gostei demais da sua pessoa. Obrigado. Foi muito bom recebê-lo aqui para falar do Maio Amarelo. A gente está sempre à disposição da Rede Família para que nós possamos trazer muito mais informações sobre acidentalidade e também como nós devemos precaver essa epidemia, né, que vitimiza mais de 500 mil pessoas por ano no nosso país. Muito bem, como eu falo sempre às sextas-feiras, no finalzinho do programa da noite do esporte, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital, tá bom? Conversei aqui com Humberto de Alencar, tenho certeza que vocês gostaram, foi uma entrevista extremamente interessante. Eu volto à noite no RF Esporte Clube de hoje. Vamos comentar a convocação da seleção brasileira, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.